Meus amados e minhas amadas, semana passada nós iniciávamos o estudo do livro de Tobias. Nós havíamos lido a oração de Sara, uma jovem tomada por um espírito maligno que destruiu a vida dela, impedindo que ela fosse feliz no amor. Estes 7 espíritos, essas forças negativas que agiam na vida dela, tomada por esse espírito principal chamado Asmodeu, era uma obra de morte. Ao ponto que os 7 relacionamentos que ela tentou transformar em um casamento, os 7 noivos dela haviam morrido. E aí nós vimos a oração dessa mulher. Triste, decepcionada, enfraquecida, sofrendo, perturbada, anestesiada com aquele drama. Mas nós não vemos a revolta, nós vemos a firmeza. E eu dizia na palavra da semana passada, primeiro, sobre a responsabilidade de saber quem nós colocamos na nossa vida, porque a origem de tudo aquilo era uma maldição de alguém que estava dentro da própria casa. A segunda coisa, a de entender que não tem conversa, é necessário e é mesmo ter de fazer muitas vezes batalhas espirituais. E a terceira, aprender a deixar Deus conduzir as coisas. Mesmo porque todos aqueles relacionamentos fracassados eram frutos da escolha dela. Mas quando Deus prepara e Deus coloca a pessoa certa, essa pessoa vem ao encontro dela. E nós vamos ouvir esse homem de Deus, o Tobias. Primeiro, era filho de Tobite, que era parente, primo de Raguel, que era o nome do pai da Sara. E o Tobite também é vítima de uma ação do mal. O Tobite fica cego. Pai tinha um único filho, Tobias, que vai lutar com todas as forças pela cura do pai. Quantos de nós, muitas vezes, vimos uma situação que a gente não tinha o que fazer? Alguém da nossa casa que adoeceu, uma morte, uma situação, uma enfermidade, e nós temos o desespero de querer ajudar, de querer fazer, de querer transformar, mas a gente não consegue. Mais uma vez a limitação. Se aquela primeira personagem tinha no enredo uma família financeiramente equilibrada, controlada, organizada, mas uma vida pessoal destruída, agora nós temos o inverso. O Tobias, o Tobite e a mãe dele, a Ana, os 3 tinham uma vida totalmente destruída pessoalmente, porque havia doença, começou a vir a miséria, começou a vir as dívidas, começaram a vir um monte de problemas. Mas eles pessoalmente eram muito fortes, individualmente muito valentes. E o Tobias olha para o pai e diz: pai, não se desespera, porque eu vou arrumar a salvação para ti. E o anjo de Deus então vem. Quanto a Sara rezava, o Tobias também estava orando. E nós terminamos com esse trecho. Deus ouviu a oração desses 2 primos, desses 2 jovens que oravam a Deus. Um pedindo cura, o outro pedindo libertação. E Deus então envia na face da terra um homem de nome Azarias, que na verdade era o arcanjo Rafael. E ele então chega na casa de Tobias e diz: Tobias, eu tenho a cura para o teu pai, e eu quero que você vá comigo até um lugar para que a gente busque a cura para ele.
E o Tobias não pensa duas vezes. Ele vai lá, se arruma e ele diz para o pai: pai, mãe, eu vou, em 15 dias eu estou aqui de volta e vou trazer a cura para o pai. E ele vai. Ele vai andando e eles vão até a casa da Sara, que ele ainda não conhecia. Os preparativos de Deus. Naquele caminho, os dois param para pescar, para poder comer, e diz que um peixe ataca o Tobias. E aquele peixe que ataca ele de uma maneira abrupta, era um peixe grande, o arcanjo Rafael diz para ele: repreende que ele vai cair. E ele cai. E ele diz: você vai tirar desse peixe duas coisas. Três coisas. O fel, o fígado e o coração. Porque um será o remédio e o outro nós vamos usar para uma quebra de maldição. E ele pega do peixe, comem o peixe e separam essas partes. E continua o caminho. Quando chega a noite, ele diz: eu vou te apresentar a tua herança. E o Tobias olha para ele e diz: mas espera aí, que herança? Ele diz: você tem um tio, chama Raguel, ele mora aqui e ele tem uma filha chamada Sara. Aí ele para e fala: meu pai falou para mim da Sara. E aí ele diz: o que o teu pai disse da Sara? Ele disse para o anjo: essa é a minha prima que morreu o 7 marido dela. E se eu casar com ela, como acontecerá? Porque se eu morrer, quem vai poder acudir meu pai, que está cego? E ele diz: não, você não vai morrer. E por que ele diz que ele não vai morrer? Ele diz: porque você não é como os pagãos, né? Então diz aqui a palavra, versículo 14: ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Disse mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso temo que aconteça o mesmo comigo, a mim que sou filho único, e desse modo faça descer lamentavelmente a velhice de meu pai à habitação dos mortos. O anjo então respondeu: ouve-me, pois eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus do seu coração e de seu pensamento, se entregando à paixão como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre esses homens, o demônio tem poder. Agora veja, o que o anjo está dizendo? Esses demônios e essas forças do mal, eles agem sobre todos? Não, sobre quem não tem fé. E ele diz assim: as pessoas estão conduzindo a sua vida, conduzem o casamento como cavalo, como vaca, se unem, se reproduzem, se dividem, se separa, não tem estrutura, não tem firmeza, não tem sustentação. Agora, se um casal se une em oração, se um casal se une no temor de Deus, nada é capaz de destruir um casal. Não há demônio, não há maldição, não há nada que vá destruir uma família. A família que reza unida, ela permanece unida. E ali então, eles entraram na casa da Sara. E aí o anjo então apresenta para Sara o Tobias, que se apaixona por ela. E ela se apaixona pelo Tobias. E o Tobias então chega até o pai dela e diz: eu vim tomar a mão da tua filha em casamento. E ele diz: eu sei que é a lei. E fico feliz. Mas ele diz: eu me preocupo com você. E ele diz: o meu Deus cuida de mim. E quando a Sara ouviu aquilo, as lágrimas caíram dos olhos dela. E ela olhou para ele e disse: mas
Tobias, o que nós vamos fazer? Pois eu tenho medo que esse espírito venha nos destruir. E ele disse assim para ela: abençoados seremos nós, pois o Senhor nos dará a bênção de Abraão, a bênção de Isaque, a bênção de Jacó. Cabe para nós, talvez, colocarmos isso dentro da nossa vida, porque às vezes nos momentos difíceis nós amaldiçoamos ao invés de abençoar. Tem muita gente que nas horas difíceis da vida, ao invés de profetizar um milagre, profetiza a tragédia. Tem gente que já acorda de manhã profetizando que as coisas vão dar errado, que as coisas não vão acontecer, que não vai conseguir, que não vai melhorar, que não vai mudar, que não vai vencer, que não vai dar certo. Nós temos que aprender a ser profetas das bênçãos de Deus. Diga comigo, eu preciso aprender a ser fiel à palavra do Senhor. Então ele disse para ela: nós vamos nos unir? Vamos. Mas antes Deus vai consagrar o nosso casamento. Nós vamos rezar por 3 dias. Nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos determinar, e ao 3º dia, eu vou acender o incenso, conforme a palavra do anjo. Colocarei o unguento sobre a taça, ungiremos a nossa casa e a nós, de modo que o Senhor nos dê a sua bênção. Olha que palavra bonita. Quantas casas tem um marido virtuoso que olha para a esposa e diz: vamos rezar, vamos ali ajoelhar e rezar, vamos orar pelo nosso filho, vamos orar por essa situação, vamos orar para vencer isso. Está difícil, está complicado, mas a gente vai vencer. Quantas casas tem essa alegria do pai, a mãe, os filhos se reunir ali e rezar juntos? Eu sei que tem muitos de vocês que têm na memória o pai e a mãe juntando para rezar o terço, mas quantas vezes você juntou sua família para rezar um terço? Quantas vezes você juntou seus filhos para fazer uma oração? E diz a palavra, capítulo 8, versículo 2. Tobias então subiu e foi fiel às indicações do anjo. E nesse momento, versículo 3, o anjo Rafael tomou o demônio e prendeu-o no deserto. E disse o Tobias, versículo 4, levanta-te, Sara, e roguemos a Deus hoje, amanhã, depois, durante essas 3 noites, pois depois da 3ª noite, nós vamos estar aptos a essa união, a oração. Se você quer vencer algo, aprenda a orar. Se você quer expulsar o demônio, aprenda a orar, porque a oração tem poder. Veja, não foi o anjo que entrou lá naquele quarto e expulsou o demônio. Não. Os dois oraram, expulsaram o demônio e o anjo acorrentou. Como aqui, quando nós levantamos o exorcismo, somos nós que determinamos pelo exorcismo a quebra da maldição. Os anjos de Deus vêm nesse lugar e a gente até sente a energia dele, porque até o clima muda. E a gente vê o mal saindo acorrentado. Esses demônios saindo acorrentados. Essas almas perdidas saindo acorrentadas. Por quê? Porque nós não vamos continuar sendo escravos do mal. Nós não vamos deixar de fazer o sonho, de realizar os nossos desejos, de realizar as nossas coisas por medo do mal. Pelo contrário, pela coragem de vencer, pela coragem de ser, é que nós vamos continuar lutando até que o mal venha cair por terra. Diga comigo assim: quem vai sair da minha casa é o mal. É o mal. Não é assim? Porque tem gente desistindo.
Tem gente deixando de lutar, tem gente deixando de sonhar, porque está com medo. E o que a palavra diz? Que terminado aqueles 3 dias, o espírito foi embora. Quer dizer, deu certo. Eles foram felizes. Assim como terminado aqueles dias das festas, das núpcias, eles voltaram até o pai de Tobias, Tobite, e levou sobre ele a cura. E diz que quando o anjo colocou as mãos sobre os olhos, como uma nata saiu dos olhos do pai dele, e ele voltou a ver. Quer dizer, Deus foi colocando as coisas no seu lugar. O homem certo para a mulher certa, as bênçãos certas na hora certa. Mas tudo que a gente precisa fazer é confiar. Talvez você não entenda o porquê dessa doença, mas ela tem um propósito. Você não entende o porquê dessa fase difícil, mas tem um propósito. Na hora certa, Deus vai colocar um mensageiro, vai colocar um anjo, vai colocar alguém que vai te dar uma direção. Como te trouxe aqui. Não fui eu que trouxe você aqui. Você veio aqui. Talvez foi um anjo que te trouxe. Foi alguém na hora certa que parou e disse, você precisa vir. Ou talvez você ligou o rádio, ouviu aquela palavra e Deus falou com você, Deus revelou você, porque era para você vir. Nada é por acaso, nada é coincidência, tudo é providência. E nessa noite nós queremos elevar nossa oração, nessa certeza da vitória. Coloca agora a sua mão sobre o seu peito, fecha agora os seus olhos e pede a Deus agora, pede ao Senhor a sua libertação. Pede a Deus hoje a libertação da sua casa. E quantos estão assim, cansados, desanimados? Quantos que têm se sentido humilhado, que não têm alegria, que não têm gosto, que não têm forças para fazer as coisas? Quantos de nós que agora estamos aqui com o coração apertado, mas hoje Deus fala a você. Hoje Deus fala a sua vida, coragem, porque eu estou contigo. Hoje o Senhor te levanta, como Ele levantou a Tobias e diz, coragem, porque você vai vencer a esse mal. Você vai expulsar a este espírito das trevas, a este espírito maligno que está agindo na sua vida. Pois não há mal, não há maldição, não há nada sobre a face da terra que possa impedir o milagre de Deus de chegar em nossa vida. Não há nada sobre a face da terra que possa impedir as bênçãos de Deus de alcançar o nosso coração. E rezando, diga, Senhor Jesus, eu recebo essa palavra, essa direção. Eu creio, Senhor, que o teu milagre já alcançou a minha vida. Amém. Vamos dar uma salva de palmas à palavra do Senhor.